Estamos de volta com mais um Literamake, dessa vez com Back in the USSR, ou USSR, do Fábio Fernandes, que é um livro de ficção científica. Então aqui eu já trabalhei a pele, já fiz a cobertura da pele para não demorar tanto. E os recados iniciais, então, eu não sou maquiadora, eu sou escritora. Este projeto é divulgação do trabalho dos colegas. E quem quiser contribuir com esse meu trabalho, vai ter o Pix aqui em algum lugar da tela. Vai ficar o vídeo inteiro no ar, então fica aí à disposição. Quem quiser contribuir será muito bem-vindo. Bom, o Fábio, ele é um autor de ficção científica, por sinal, um excelente autor. Eu não costumo consumir muito ficção científica, não é um segmento do qual eu tenha muita familiaridade. Este livro do Fábio foi, por sinal, o primeiro livro de ficção científica que eu li. E é interessante porque, assim, eu não tinha nenhuma expectativa, justamente por não ser um gênero que eu consumo muito. E me surpreendeu muito a maneira como ele trabalhou a linguagem, porque mesmo lidando com um universo completamente estranho para mim, ele fez sentido dentro da esquisitice dele, porque, né, ficção científica ele exige um pouco dessa coisa um pouco insana. Para vocês terem uma ideia, o protagonista desse livro é ninguém menos que John Lennon. Só que ele vive uma realidade, e é interessante que na resenha que eu escrevi no Bibliofilia, a resenha se chama A Literatura do Tudo Possível. Ele traz um passado futurista, porque toda a história se passa num tempo passado, mas ao mesmo tempo é um tempo super futurista, assim. E nesse tempo a realidade é outra bem diferente. Por exemplo, ele trata ali de uma sociedade onde a Segunda Guerra não aconteceu, onde o Hitler, por exemplo, nunca foi um líder, ele era só um soldadinho medíocre, e que era para ter sido isso mesmo, né? Mas enfim. E aí ele tá numa realidade onde existe o projeto Frankenstein, do livro mesmo, da Mary Shelley. Só que é uma coisa, assim, muito acessível só para uma pequena camada da sociedade. E esse projeto, ele ressuscita as pessoas, mas existe um limite para isso, não pode ser indefinidamente. E no caso, o John Lennon é um artista famoso, tá? Ele não é uma pessoa aleatória, mas ele não é casado com a Yoko Ono, eles já são divorciados. A Yoko Ono não é artista, ela é cientista. E ele é transformado numa espécie de um espião. E é muito louco isso. Aí, claro que o assassinato dele não é da maneira como aconteceu na vida real, né? Nada disso se concretiza. E existe um exército de zumbis que atende as demandas bélicas, né? É muito interessante a maneira como ele trabalha, e ele tem uma linguagem que é sarcástica, ela pega, assim, alguns pontos bem interessantes, a maneira como ele trata. Ele faz uns desvios cômicos, assim, e vou dizer uma coisa pra vocês. Na resenha, eu fiz questão de destacar bastante que é um livro completamente insano, tá? Ele é muito louco. E o objetivo dele é ser louco. Então, o Fábio não economiza nessa insanidade que ele propõe para a obra. E isso torna a obra excessivamente fascinante. E é interessante porque, assim, essa linguagem louca, que às vezes tem coisas que a gente não consegue entender, ela é proposital. Então, até tem um momento que eu falo aqui que o mundo é tão esquisito que traz pessoas reais e mostra um pouco do que seria o mundo concreto se algumas coisas tivessem sido diferentes. Então, a gente visualiza um mundo que não aconteceu, né? Mas que quem garante que poderia ter acontecido, né? Como é que seria se fosse dessa maneira? E aí é até interessante porque, assim, tem horas que o próprio John Lennon não tá entendendo nada, e são momentos em que o público também não tá entendendo nada. Então a gente compartilha com o protagonista desse mesmo sentimento de incompreensão, de não conseguir entender o que tá acontecendo. Eu acho sensacional a maneira como ele conseguiu trabalhar
essa loucura toda, essa, né, essa questão toda de surrealismo, ele na capa promete um thriller surrealista e ele cumpre muito bem. E é interessante que mesmo sendo impossível entender tudo, porque é um universo completamente doido, tudo faz sentido dentro do livro. Mesmo estranho, mesmo insanamente, o livro ele não é desconexo, ele tudo tem uma conexão, tudo tem um porquê. Isso torna o livro muito mais fascinante, mas não só isso. A escrita do Fábio é muito gostosa de ler. Então, o livro, mesmo quando a gente não está entendendo nada, a gente quer continuar para saber até onde ele vai conseguir ir. Aqui, hoje, eu estou fazendo pela primeira vez uma maquiagem que não é uma maquiagem de sair, né? É uma maquiagem mais teatral, realmente mais inspirada na capa, né? Tanto que eu faço aqui os traços com a bolinha, que nem tá aqui na capa. É a primeira vez que eu tô fazendo maquiagem nesse estilo, na vida, inclusive, não é nem só no Literamake. Então, vamos ver se eu vou ser bem sucedida nessa missão. Eu espero que sim. É um livro que, embora seja de um gênero que eu não consumo muito, aliás, eu não consumo, ele me conquistou. Assim, ele realmente me cativou, eu realmente queria saber o que ia acontecer. E fora que, assim, independente do gênero, que nem eu comentei antes, a linguagem do Fábio, a maneira como ele escreve é muito boa. O Fábio é um autor que, acredito eu, assim, acompanhando ele pelas redes sociais, eu tenho a impressão, me dá a impressão clara que ele tem um reconhecimento lá fora muito maior do que aqui. E isso eu acho, sinceramente, uma pena. Que um autor do gabarito dele precise passar por essa situação de daqui a pouco ter um público mais cativo lá fora e aqui no Brasil ele não ter o reconhecimento que ele merece. Eu acho ele um autor brilhante. Dentro do gênero que ele se propõe a trabalhar, ele realmente tem uma linguagem bem interessante, bem bacana. E sonho de princesa, né? Ver as pessoas talentosas sendo reconhecidas pelo seu trabalho. Graças a Deus, assim, eu fico feliz de dizer que conheço vários autores maravilhosos que conseguem esse reconhecimento, muito merecido, mas infelizmente tem aí uma turma que não chegou lá. Eu não sei se soa pretensioso demais me colocar nesse balaio, mas enfim, eu tô sempre na luta, né? E agora, para quem gosta de histórias realmente nessa pegada insana, vocês precisam conhecer o trabalho do Fábio. Eu não li outros livros dele, então eu não tenho como opinar com conhecimento de causa sobre outras obras, mas um autor tem uma assinatura, né? E o Fábio, claramente, nitidamente, é um autor de uma qualidade muito grande. Então, acredito de coração que ele tem um mérito aí em toda a obra dele, para quem gosta desse tipo de literatura mais, não digo fantástica, né? Mas ficção científica mesmo, thriller surrealista, ele promete isso na capa e ele cumpre. E ele cativa muito nesse humor que ele usa, um humor ácido, e o fato de ele pegar uma pessoa que existe, que existiu na nossa realidade concreta e transformar ela num personagem de um thriller surrealista onde ele vira um espião ressuscitado. Quer dizer, gente, olha a insanidade disso. E é interessante porque, assim, quando a gente fala de verossimilhança, que é um assunto que eu trato bastante nas minhas oficinas, a importância da verossimilhança, ela não é necessariamente tu escrever só aquilo que pode ser estritamente real, mas também, e principalmente, aquilo que as pessoas vão entender como real. Tu pode escrever uma história completamente insana, as pessoas lerem aquilo e acharem que faz sentido. É o caso desse livro. Porque, assim, no plano concreto, nada faz sentido nesse livro. Nada. Só que a gente lê e encara aquilo como algo palpável, algo que realmente é possível. E isso é muito fascinante. Isso é um trabalho realmente de quem sabe o que está fazendo. Eu gosto demais desse sarcasmo bem feito e eu pontuei isso na resenha do quanto eu imaginava que ia ser um bom livro, porque o Fábio é um bom autor. Mas o livro me surpreendeu muito positivamente, porque embora eu esperasse isso dele,
eu não imaginava que ia me cativar tanto sendo de um gênero que eu não consumo. Então, realmente eu recomendo demais a leitura desse livro, assim, principalmente para quem gosta de ficção científica, o livro tá redondo, tá impecável. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu pretendo aqui. Tem que ser uma coisa meio surrealista, nós estamos falando de um livro surrealista, né? É, a maquiagem mais insana da minha vida. Mas tem tudo a ver com o livro. Esse vídeo foi obviamente mais curto, porque a maquiagem é bastante mais simples. É uma grande brincadeira. O livro realmente merece, assim, ser tratado de uma maneira também insana, diferente, porque tem a ver com o espírito da obra. Aqui eu não entrei tanto em detalhes em relação ao livro, recomendo que vocês vejam na descrição, vai ter o link da resenha. E aqui eu me permiti brincar um pouco, já que o livro brinca com a realidade. Eu acho que ficou uma linguagem bem adequada com o livro que nós estamos trabalhando. Então, eu não exagerei muito, eu usei os tons de branco e cinza, fiz os traços em vermelho com a bolinha aqui no fim. E a boca só com um toquezinho vermelho, como o traço que tá aqui. Essa é a maquiagem de hoje. Se vocês gostaram do meu trabalho, se vocês curtem todo o trabalho que é realizado aqui no Litera Make, tem o Pix aqui em cima, que vocês podem contribuir financeiramente. Mas se não, se inscrevam no canal, compartilhem. A gente precisa fazer esse canal crescer, tá difícil. Então, me ajudem nessa e vamos seguir em frente, tá bom? Beijo e até a próxima.